Olha para o lado aí e diga: eu orei a semana inteira para sentar do seu lado. Para mim é uma alegria estar aqui. Quero agradecer o apóstolo Edmilson, toda a sua casa, família, o Aldo, a Igreja Evangélica Comunidade Global. Sejam bem-vindos à nova estação. Sabe, o que eu amo no Evangelho é que nós nunca estamos parados em um mesmo lugar. A Bíblia diz que nós andaríamos de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Então a glória de amanhã sempre será maior do que a glória de hoje. E é engraçado como Deus, de tempos em tempos, Ele mexe na nossa identidade, que na verdade está mexendo no nosso destino, está mexendo no nosso futuro, está mexendo na perspectiva de onde para onde Ele está nos levando. E eu acredito que toda experiência gera uma crença provoca um comportamento se faz uma cultura. E quando Deus mexe na nossa identidade, na verdade, Ele está nos dando uma experiência. E quando Ele nos dá uma experiência, Ele está remodelando a nossa crença. E quando Ele mexe na nossa crença, Ele molda o nosso comportamento. E eu acredito que os próximos anos dessa casa serão anos poderosos e incríveis. O Senhor está empurrando vocês para um lugar que é um lugar de expansão. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que seja revestido do alto. Então serão minhas testemunhas em Judeia, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu acho que vocês já são um bom testemunho para essa cidade. Chegou a hora de expandir para outros e outros lugares. Amém? Então é hora de nós abraçarmos o novo. Abraçarmos o novo do Senhor. Antes de eu continuar, eu trago um abraço da minha família. Eu sou casado há 14 anos com a mesma mulher. É bom dizer isso hoje, né? As coisas estão um pouco complicadas. Eu sou pai de 3 filhos, 3 furacões. Eu tenho aí a Emanuele, que é a minha caçulinha, que tem 6 anos. Tem o Benjamin, que tem 7. E ele quebrou o braço esquerdo. Aí não bastasse, ele quebrou o braço direito. Aí, para não bastar, ele quebrou o dente da frente agora, esses dias. E eu falei para ele: está proibido de quebrar qualquer coisa nos próximos 50 anos da sua vida. Ou mais. E eu tenho a Isabela, que é minha filha maior. O meu filho do meio, ele teve o primeiro encontro com o Espírito Santo, com Jesus, no início desse ano. Foi muito legal. A gente tem uma conferência local em Brasília, da igreja local, e a gente estava assim num auditório parecido como esse. E de repente estou sentado na frente, uma pessoa vem correndo e fala: olha, Jesus entrou lá na salinha das crianças. Aí, o que significa isso? Jesus sempre está lá. Não, você tem que ir lá ver. Eu corri para a salinha, cheguei na salinha, todas as crianças estavam caídas no chão na sala. E um dos meninos que estava lá, que é meu sobrinho, ele viu claramente, com os olhos abertos, Jesus entrando. E ele começou a falar: Jesus está entrando aqui. De repente, o meu filho, que não para quieto, esse quebrou o braço esquerdo, braço direito dentro da frente, ele cai no chão e ele fica chorando por 1 hora. Eu tenho um vídeo, de vez em quando eu mostro para ele: olha o que Jesus fez com a tua vida. Já sei, pai. 7 anos já sabe que acha tudo. Essas crianças estão prematuras. Eu pensei que isso acontecia só na adolescência. E é tão legal você ver as próximas gerações, o teu filho, a geração futura, ou a geração do hoje, como você queira dizer, tendo um encontro com o Senhor. Sabe por quê? Porque não existe Espírito Santo mirim. Não existe o Espírito Santo mirim, o Espírito Santo juvenil, o Espírito Santo para adulto. Sabe, o Espírito Santo é o mesmo. O Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Amém? Agora, o que eu acredito que Deus quer fazer nessa noite, Deus quer te levar a um reeditar de pensamentos. Deus quer mexer na maneira que você pensa. Sabe, um dia Deus virou para Moisés e disse a Moisés: Moisés, bate na rocha. E Moisés bate na rocha, ali com o cajado dele sai água que alimenta, ou melhor, bata a sede de 3 milhões de pessoas. Lá na frente Deus falou para Moisés: fale a rocha. O que Moisés fez? Bateu. Muitas vezes, quando nós trazemos a última experiência para uma nova estação, sendo que Deus quer nos dar uma nova experiência, nós estamos perdendo a próxima estação da nossa vida. Então o que Moisés fez? Moisés bateu na rocha e agora ele perde a terra. Sabe por que Deus estava falando para Moisés falar a rocha e não bater na rocha? Porque a primeira cidade que ele iria conquistar era uma cidade chamada Jericó, que era uma cidade de rocha. E ele não ia conquistar aquela cidade batendo, ele ia conquistar aquela cidade falando.
Então muitas vezes nós estamos pegando a última experiência da nossa vida, estamos levando para uma nova estação da nossa vida, e na verdade nós estamos perdendo o futuro da nossa vida. O que eu quero propor para você no início dessa mensagem é que Deus Ele quer nos dar uma nova experiência, que vai nos estilingar para uma nova estação da nossa história. Eis que Deus está fazendo algo novo. Vamos lá, Deus está fazendo algo novo. Não é que Deus está repetindo algo que Ele fez, Deus está fazendo algo novo. Há uma novidade de Deus surgindo hoje sobre o mundo. Eu não sei se você sabe, mas hoje o mundo está vivendo uma onda de salvação. Já existe mais pessoas vivas que entregaram a vida a Jesus, que estão vivas, do que em toda a história que morreram e estão com Jesus no céu. Olha isso. Nós temos mais pessoas salvas em vida do que em toda a história que estão com Cristo no céu. Significa que existe uma onda de salvação tomando conta das nações. Sabe, mais de 3.000 pessoas vêm a Jesus todas as semanas na China. Sabe, no Oriente Médio, histórias e mais histórias de anjos que aparecem para pessoas e levam pessoas até igrejas, até a comunidade dos santos. São dezenas e dezenas de histórias assim. Sabe, muitas vezes nós achamos que isso só acontecia na igreja primitiva. Você se lembra quando a igreja orava para que Pedro fosse solto, e Pedro é solto, e ele chega ali então na casa da mãe de João Marcos. Eu fui estudar o que era a casa da mãe de João Marcos. Eu te aconselho você a fazer isso. Era a casa do avivamento da igreja do primeiro século. Havia um avivamento ali acontecendo. E quando Pedro chega ali, bate na porta, e aquela menina chega lá e vê, né? Rod vê Pedro, sai correndo e fala assim: Pedro está lá na porta. Pedro está lá. Aí alguém lá do meio lá fala bem assim: não é Pedro, é o anjo dele. Agora pensa comigo. Imagina que prenderam o apóstolo Edmilson, e a gente aqui está orando pela liberdade dele. De repente, o apóstolo Edmilson, Deus abre as cadeias, olha a cadeia aqui, não sei como que é o nome da cadeia aqui, e aí de repente ele chega ali na porta, e alguém vai lá e vem aqui e fala assim: o apóstolo Edmilson está na porta. Quem diria? Não é o apóstolo Edmilson, é o anjo dele. Quem diria isso? Isso parece uma maluquice, não parece? Fala assim: não, é o anjo dele. Você sabe por que eles falaram que era o anjo dele? Talvez isso soe um pouco estranho para você, mas a igreja do primeiro século estava tão acostumada a conviver com o sobrenatural e com o mundo sobrenatural, que agora eles muitas vezes não sabiam o que era gente e o que era anjo. É isso que está acontecendo lá no Oriente Médio, gente. No Oriente Médio, dezenas de pessoas têm vindo para Jesus dessa maneira. Eu tenho um amigo meu que o vô dele se converteu no Japão através de um anjo que apareceu no meio da rua, e ele olhou o anjo, ele reconheceu a face do anjo como a face de alguém da família dele, e ele começou a falar assim: ei, espera, eu quero falar com você. E aquele anjo: me segue. E na verdade ele pensou que era um membro da família, e aquele anjo saiu correndo, entrando nas ruas, ele saiu correndo atrás daquele anjo. De repente deu numa praça, e na praça tinha um pregador inglês pregando, e ele entrega a vida a Jesus. E parte do movimento de avivamento da comunidade japonesa do Brasil veio através desse encontro sobrenatural que aconteceu. Na verdade, o que eu estou querendo propor nessa noite é que Deus está fazendo algo novo no mundo. Amém? Deus está fazendo algo novo pelas nações, e vocês estão entrando nesse tempo novo. Esqueça das coisas que ficaram para trás. Olhe para o alvo. Coloque seus olhos fixos naquilo que Deus está apontando, o que Deus está fazendo. Há um óleo fresco, sabe, não se põe vinho novo em odre velho. Deus trocou o odre, Deus está trocando a mentalidade da igreja ao redor do mundo, sabe. Odre não são pessoas, são sistemas de crenças. Deus quer reformular os teus pensamentos, porque quando Deus reformula os nossos pensamentos, nós começamos a suportar as novas revelações. Quando Deus muda a nossa maneira de pensar, na verdade, Ele está trazendo agora uma plataforma para sustentar aquilo que está vindo aí pela frente. O que significa isso? Significa que Deus quer nos dar uma alma próspera. Amém? Abra comigo a palavra de Deus em Salmo capítulo 25. Salmo 25. Diz assim, versículo 12. Diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Presta atenção antes de eu continuar, olha aqui para mim. Ao homem que teme ao Senhor,
Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Tem muita gente aqui perguntando qual o caminho que deve escolher. Você está numa encruzilhada aí da vida e está perguntando: o que eu faço, Deus? Deus está falando: me tema. Porque se você tiver temor do Senhor, as suas escolhas serão corretas. Você não tem que perguntar o que você deve escolher, para onde você deve ir. Você tem que ter o fundamento do temor do Senhor. Porque se você tiver o fundamento do temor do Senhor, as suas escolhas sairão pelo temor do Senhor e você entenderá o caminho correto. Amém? Então não pergunte o quê? Pergunte se você tem temor do Senhor. E temor é diferente de medo. Aí ele continua dizendo: na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Existe uma outra versão, que é uma versão que eu gosto mais, que diz: a sua alma viverá em prosperidade, ou será próspera a tua alma, e a sua descendência possuirá a terra. Presta atenção, esse texto aqui tem um conceito inserido nesse texto. É sobre esse conceito que nós vamos dissecar nessa noite. Ele está falando aqui sobre uma prosperidade de alma. O conceito aqui é sobre a prosperidade de alma. Diga: Deus quer me dar uma alma próspera. Deus quer prosperar a tua alma. E tem um porquê da prosperidade da alma. Hoje nós como geração, eu discipulo muito essa geração abaixo dos 40 anos, é a geração que eu mais comunico. Então, eu tenho comunicado com jovens que com seus 20 anos, eles já têm o seu apartamento, o seu carro, ele na verdade já alcançou uma prosperidade física. Eu tenho conversado com outros que realmente, eu tenho cuidado de algumas pessoas, que se você pegar o Instagram dessas pessoas, eles têm mais de 5 milhões de pessoas que seguem eles. Eles têm uma influência que um post alcança milhões de pessoas. Quantos habitantes tem Campo Grande? 850. Eu estou falando aí mais de 5 vezes a população dessa cidade, que com um grito chega a esse número louco. Eu estou sentado com pessoas, eu tenho discipulado pessoas jovens, que realmente a sua influência é algo assim louco. Mas por mais que haja influência, por mais que haja talvez uma prosperidade, você sabe que nossos pais, os pais dessa geração abaixo de 40 anos, trabalhou a vida inteira para adquirir um imóvel. Muitas vezes adquiriram um imóvel depois, quando estava chegando nos seus 50 anos, 60 anos. Hoje um menino de 20 anos tem um carro, tem um imóvel, consegue comprar uma casa. O problema dessa geração não é posses. O problema dessa geração, da nossa geração, não é o que possui. O mal da nossa geração está sendo uma alma pobre. Nós temos hoje no mundo 322 milhões de pessoas que sofrem de depressão. Nós temos uma geração que está flertando, ou está namorando, ou já se casou com ansiedade, com pânico. Sabe, nós estamos vivendo aí esse mês que é o mês de prevenção ao suicídio. Nós temos assim um nível astronômico de suicídio hoje em nossa geração. Por quê? Porque nós temos uma geração que, apesar de possuir tudo, não tem o domínio sobre a sua alma. A sua alma não é próspera. E esse texto de Salmo capítulo 25 está dizendo que Deus queria dar uma alma, que Deus quer dar uma alma próspera. Agora, qual o objetivo da alma próspera? Olha o que a Bíblia fala: eu prosperarei, ou repousará a tua alma na prosperidade. Para quê? Para que a tua descendência possua a terra. Olha isso. Qual é o conceito nesse texto então? O conceito desse texto é tão significante ter uma alma sarada, uma alma próspera, que quando isso acontece, as próximas gerações começam a experimentar uma conquista da terra. Quando a tua alma prospera, isso não significa que isso para em você. Aqui está falando de um movimento geracional. Você sabe que Deus nunca foi o Deus de uma geração. Deus sempre foi o Deus de várias gerações. Deus sempre foi o Deus nunca foi o Deus só de Abraão. Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando a tua alma é próspera, significa que os teus filhos vão herdar terras. Quando a tua alma é próspera, significa que os teus filhos vão possuir a terra. Eu acredito que nós somos uma geração de transição, nós somos uma geração de ponte. Nós somos uma geração que agora está começando a construir uma saúde emocional, uma saúde da alma, uma prosperidade da alma, para que a próxima geração venha possuir cidades e nações. É tão importante, gente, ter
uma prosperidade de alma. E quando isso acontece com o homem, as próximas gerações são beneficiadas. O que eu quero propor é que pais que têm uma alma sarada, ou pais que sonham, criam filhos com destino. O destino da próxima geração está na saúde da nossa alma. Olha que interessante. Eu cresci ouvindo que Davi foi um péssimo pai. E tem razão de se dizer isso. Na verdade, essa foi uma pregação que fundamentou a mentalidade da paternidade de Davi, que foi uma pregação feita no final dos anos 80, no início dos anos 90, na Donep, por um pastor muito conhecido. E ele fala sobre o déficit da paternidade de Davi para Absalão. Ok? E isso fundamentou a mentalidade a respeito da paternidade de Davi. Mas Davi não teve só Absalão. Eu sei que com Absalão ele falhou. Mas um dia ele tem um filho, que é esse filho dele, chamado Salomão. Salomão se torna então o herdeiro de Davi. Você conhece a história? E nesse processo de herdar, nesse processo que vai sair da vida de Davi, e Salomão vai receber aquele legado para construir uma herança, para deixar para a próxima geração. Nesse processo dessa transição, ou melhor, quando essa transição se estabelece, a única história bíblica de um aumentar de prosperidade está na vida de Davi para Salomão. Agora, você sabe por quê? Porque um dia Deus visita Salomão e pergunta para ele: Salomão, e aí o que você quer? O que Salomão falou? Sabedoria. Agora, você sabe por que Salomão pediu sabedoria? Eu vou te explicar por que Salomão pediu sabedoria. Está lá em Provérbios capítulo 4. Abra comigo em Provérbios 4. Provérbios capítulo 4. Está aqui, Provérbios 4. Diz assim: ouve, filho, a instrução do teu pai. Quem escreveu Provérbios? Quem? Salomão. Então vamos lá. Ouve, filho, a instrução do teu pai, estais atento para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina e não deixeis o meu ensino. Versículo 3. Quando eu era filho na companhia do meu pai, eu quem? Salomão. Eu era filho na companhia do meu pai, Davi, e tenho um único diante da minha mãe, Betseba. Então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, nem dela se aparte. Não desampares a sabedoria, ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. E se abraçar, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Olha para mim. Você sabe por que Salomão pediu sabedoria? Porque um dia o pai dele, Davi, sentou diante dele, olhou para ele e falou assim: filho, o negócio é o seguinte, eu vou te ensinar como você deve viver. Você vai amar sabedoria, você vai abraçar sabedoria. Se tem uma coisa na tua vida que você precisa ter, sabedoria, vende tudo que você tem, todas as tuas posses, compra sabedoria, adquire sabedoria com toda a tua alma, com todo o entendimento, abraça a sabedoria e ela será uma coroa na tua cabeça. Agora, quando Deus visita Salomão, Salomão está fundamentado por uma palavra do seu pai, da alma próspera do seu pai. O seu pai preparou Salomão para herdar a terra. Você está entendendo? O que eu quero propor é o seguinte: que quando a nossa alma é próspera, os nossos filhos começam a ser beneficiados pela nossa alma próspera. Agora, o que é ter uma alma próspera? Diga: a alma está ligada aos pensamentos. Não tem como você ter uma alma próspera se você tem um pensamento ruim. Não tem como você ter um pensamento ruim não tem como você ter um pensamento bom e não ter uma alma próspera. Então, quando Deus reedita o teu pensamento, na verdade Ele está te dando uma prosperidade de alma. E se você tiver uma prosperidade de alma, o que vai acontecer? Os seus filhos herdam a terra. Então, atitudes são caminhos dos pensamentos. Quando você vê uma atitude, a raiz da atitude é um pensamento. Então, quando você muda um pensamento, você muda uma atitude. Então, quando você reconstrói uma maneira de pensar, na verdade, você está reeditando um comportamento. O nosso problema é que muitas vezes nós estamos lutando contra comportamento e nós temos que descobrir de onde vem aquele comportamento. E normalmente aquele comportamento vem de um pensamento, que na verdade vem de uma alma que não é próspera, ou de uma alma próspera. Pensamentos, então, e imaginação fazem parte
do pacote do plano redentivo da cruz de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu simplesmente para te salvar para um plano futuro. Ele morreu para reeditar os teus pensamentos, a tua imaginação, reconstruir a tua alma, para que você reconstrua o meio que você está vivendo. Eu amo isso, sabe por quê? Porque salvação não é um plano futuro. Salvação não está ligado simplesmente àquele dia em que você encontrará com Jesus Cristo e viverá a plenitude. A palavra grega para salvação é sozo, que significa cura, libertação, salvação. O que significa isso? Reedificação do homem, para reedificar o meio. Sabe por que você foi salvo e você não foi embora? Porque você, quando é salvo, Deus vai reeditar os seus pensamentos, reeditar a tua alma, e agora você vai governar sobre os teus filhos, e os seus filhos vão possuir nações. Eu gosto disso. E o que acontece? Quando Jesus morreu na cruz, então Ele não morreu simplesmente para te salvar para um plano futuro, Ele morreu para salvar a tua vida, que é curar, libertar e transformar a tua vida hoje, transformar os teus pensamentos agora, transformar a tua imaginação, curar a tua imaginação. Olha o que eu quero propor, que quando nós mudamos os nossos pensamentos, nós reeditamos o nosso comportamento, mas quando santificamos a nossa imaginação, nós reeditamos as edificações. Hebreus capítulo 11 diz que tudo que é visível veio do invisível. Tudo que você vê visível veio do mundo invisível. Significa o quê? Que quando você está imaginando, quando você está pensando, isso é invisível, e um dia isso vai se tornar visível. Por isso, quando Deus reedita os teus pensamentos, reedita a tua imaginação, na verdade Ele está construindo um futuro que ainda não existe aos olhos físicos, mas já existe no mundo interior. Por isso o reino de Deus não está aqui nem ali, o reino de Deus está em você. Tem um quadro, eu tenho uma foto desse quadro aí. É um quadro que está no Museu Britânico. Acho que eu tenho essa foto aí. Tem? Ok, está aqui, no telão. Okay. Essa foto aí, na verdade, não é uma foto, é um quadro. É um quadro que está no Museu de Tate, em Londres, na Inglaterra. É de um pintor pré-rafaelista chamado John Everett Millais. É um quadro chamado A Meninice de Sir Walter. Quem foi Sir Walter? Sir Walter foi um dos principais exploradores da rainha Elizabeth I. Ele fundou algumas das principais colônias britânicas na região que conhecemos hoje como Carolina do Norte. Ele também viajou por 2 vezes buscando Eldorado, a cidade fictícia de Eldorado, onde havia muito ouro. É interessante que esse pintor, esse Millais, imaginou o que teria criado o magnífico aventureiro explorador. A sua hipótese foi um bom contador de histórias. Na foto, o jovem aventureiro e seu amigo estão sentados, hipnotizados por um velho e sábio marujo que aponta para a imensidão do oceano, cativando o coração daqueles 2 jovens. Essa história, segundo a interpretação do pintor, fez nascer um anseio que governaria e orientaria toda a vida de Sir Walter para sempre. O que ele fez? Esse contador de histórias, ele sentou e fez ele imaginar sobre o mar. E aí surge essa frase: se você quiser construir navios, não mande pessoas juntar madeiras, mas ensine elas a amarem o oceano. A grande verdade é que quando nós mexemos na imaginação, nós estamos agora reeditando história. Você sabe que muito da cultura judaico-cristã, principalmente a cultura judaica, ela é transmitida até hoje contando histórias. Porque quando você conta histórias, você edita a imaginação, você fundamenta a imaginação. E você fundamentando a imaginação, na verdade, você está fundamentando a construção da vida de uma pessoa. Agora eu quero te dar um negócio, eu quero te dar uma história. Na verdade, eu quero te dar uma verdade. Qual que é? Diga comigo: qualquer pensamento que não alimente em mim a esperança está enraizado em uma mentira. Come on, vamos lá. Qualquer pensamento que vem à sua mente, que não alimente esperança na tua vida, está enraizado em uma mentira.
Porque a Bíblia diz: eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vós o fim que desejais. Deus está pensando coisas boas a nosso respeito. Deus não está lá no trono olhando para a terra e dizendo assim: vocês vão se dar mal. Não, 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 não. Vocês não sabem o que espera no futuro. Vai ser tenebroso. Não! Eu que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Deus tem pensamentos bons a teu respeito. Significa que todo pensamento que tem em mim que não alimenta esperança, na verdade está fundamentado em uma mentira. Então, de verdade, o que eu quero propor é o seguinte: que quando desenvolvemos pensamentos que são contrários à vontade de Deus, isso gera em nós uma fortaleza que o diabo tenta, ou melhor, que o diabo tem controle. Aqui está o negócio. Você sabe que o nosso problema não é o diabo. O nosso problema é acreditar na mentira. Eu tenho um pastor americano que ele diz assim: quem acredita na mentira dá poder ao mentiroso. Então todas as vezes que você fundamenta o teu pensamento na mentira, na verdade você está empoderando o mentiroso. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não é que falta. O meu povo não está perecendo por causa do pecado. O pecado é ruim, ok? Não estou dizendo que o pecado é bom, mas estou dizendo que o povo não está perecendo por causa não é por causa do pecado. O povo não está perecendo, não é porque lhe falta isso ou aquilo, mas lhe falta conhecimento. Agora, não sei se você sabe, mas a palavra hebraica para conhecimento é luz. E a palavra hebraica para ignorância é trevas. O diabo é o príncipe das trevas, então ele governa através de ignorância. Então todas as vezes que a sua mente não está fundamentada na luz, no conhecimento de Deus, uma verdade está dentro de você, e você está pensando a partir da mentira, então você está sendo governado pelas trevas. O problema não é o diabo, o problema é nosso enraizamento em mentira. Eu quase fiz assim, né? O problema é que a gente está enraizado muitas vezes em mentira. Então, quando você pega Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 10, na verdade você lê Êxodo 3 capítulo inteiro, que é o chamado de Moisés. E você entra no capítulo 4, que Deus ainda está chamando Moisés. Deus chama Moisés no capítulo 3 inteiro, dizendo: Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo no Egito, e eu estou dizendo, você é o cara que vai lá libertar aqueles caras que estão lá, o meu povo que está lá. Aí Moisés fala assim: eu? E Moisés briga com Deus um capítulo inteiro. Presta atenção, cara. Deus está ali, manifesto na frente dele. Se fosse eu, sabe, então uma fumacinha eu já caiu no chão, cara. Tem uma sarça, tem um fogo em cima de uma planta. A planta não consome. Tem uma voz dizendo: Moisés, sei lá. A glória de Deus está lá. E agora Moisés está brigando com Deus o capítulo inteiro, cara. Eu fico pensando, cara, esse cara é muito doido. E depois ele brigar o capítulo inteiro 3, ele entra no capítulo 4, no versículo 10, ele está brigando ainda com Deus. E olha como é que é a conversa de Moisés com Deus. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vá, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia a quem há de enviar, menos a mim. Então acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Sabe por quê? Sabe por que Deus acendeu a ira contra Moisés? Porque Moisés estava pensando algo sobre ele que Deus não pensava sobre ele. Então o pensamento dele estava enraizado numa mentira. Todas as vezes que você pensa algo sobre você que Deus não pensa em você, que Deus não está pensando sobre você, você se coloca em guerra com Deus. Você está aí? Faz sentido para você isso? O que eu quero propor é o seguinte: que quando você está pensando algo que Deus não está pensando sobre você, você está se botando em guerra com Deus, duelando com Deus. Era o que Moisés estava fazendo. E Moisés, para piorar o negócio, para piorar o bagulho, para o bagulho ficar mais louco, olha o que ele fala: Senhor, envia outro. Como alguém numa mesma frase fala: Senhor, o que ele está dizendo? Você é o soberano, você que governa sobre minha vida. Agora você está errado, envia outro. Não tem nexo falar: Senhor, envia outro. Muitas vezes a gente está tão enganado, porque esse aqui é um dos problemas que eu acredito que a igreja brasileira está vivendo. A igreja brasileira está vivendo Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Ela aceitou Jesus, mas ela não tem o senhorio de Jesus.
Guga, tem como eu aceitar Jesus como meu Salvador, mas não viver no senhorio do Senhor? Tem. Você pode ser um filho, pedir a sua herança e ir embora e comer bolota de porco sendo filho. Você não está deixando de ser filho, mas você está comendo bolota de porco sendo um filho. Sabe por quê? Porque você está na filiação, mas você não está no senhorio da filiação. Eu sei que parece ser muito maluco, mas é verdade. E todas as vezes que você está pensando algo que Deus não pensa sobre você, você está se colocando em guerra com Deus. Por isso, reeditar os pensamentos é tão fundamental para viver a vida cristã. Agora, o que eu quero propor é que eu não posso, diga, eu não posso. Eu não posso me dar o luxo de ter um pensamento em minha mente que não esteja na mente de Deus. Porque segundo a Bíblia, eu tenho a mente de Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2. Você não pode se dar o luxo de ter um pensamento na tua mente que não está na mente de Cristo. Então agora eu já te convenci que você tem que ter um pensamento segundo o pensamento de Deus, amém? Agora, quais são os pensamentos de Deus? O que eu devo pensar? Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Abra comigo Filipenses 4, 8. É isso que você tem que ter na tua mente. Filipenses 4, 8. Diz assim, está aí? Diz assim, finalmente, diga finalmente. O que é finalmente? É o final. É aquela corrida que você faz, aí que está a linha, finalmente passei. Eu não sei se você já correu alguma corrida, eu estou inventando de correr esses dias aí, e tem hora que eu falo assim, finalmente esse negócio acabou. Finalmente, irmãos, é o fim. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. O que tem que ocupar os seus pensamentos? Filipenses 4:8. Diga, Deus quer fundamentar os meus pensamentos para me dar uma prosperidade de alma, segundo Filipenses 4:8. Existem cinco verdades que estão em Filipenses 4:8, que é isso aqui que é a cereja do bolo nessa noite. Primeiro, o que você precisa ter no seu pensamento? Verdade, diga, tudo que é verdadeiro. Diga, verdade. O que é verdade? Segundo João capítulo 17, a Bíblia diz, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o que é verdade? A palavra de Deus. A palavra de Deus ao teu respeito é a verdade sobre você. Significa que o que o Pai diz a respeito de você e não o mundo é a verdade ao teu respeito. Você precisa entender que o mundo e as vozes do mundo vão dizer algo que é contrário à real identidade que Deus te deu. Mas o que é verdade é o que Ele falou. Então o que é verdadeiro deve ocupar os meus pensamentos. Você sabe quando Deus te fala algo que você nem acredita que Ele está te falando aquelas coisas? Porque Deus é exagerado, né? Deus é exagerado nas coisas. Ele fala umas coisas que para a gente é exagerado. Mas Ele está falando segundo a perspectiva dEle, não segundo a nossa pequenez. Eu vou te usar, você vai viver cidades e nações. Eu me lembro que eu era um Zé Ninguém. Fui para um acampamento, obrigado de carnaval, obrigado por minha mãe. Minha mãe falou assim, você vai para o acampamento de carnaval? Não, não vou. Você vai para o acampamento lá da igreja? Não vou. Eu só vou se você me der 2 camisas da Bad Boy. Ela me deu 2 camisas da Bad Boy e eu fui para o acampamento. Fiquei sentado na última cadeira lá no acampamento, lá os 3 dias, 4 dias, 5 dias, sei lá, de acampamento de carnaval, mascando meu chiclete. Bermudão da Ciclone, sandália da Kenner e camisa da Bad Boy. Você já apanhou de sandália da Kenner? Você não apanha da sandália da Kenner, né? Você tatua. Toda vez que você apanha da sandália da Kenner, a sola dela é desse tamanho, cada chilepada é uma tatuagem. Eu estava sentado lá, nada a ver, sabe? Eu sentado lá no fim, lá, da última cadeira, mascando chiclete. Domingo de manhã, minha mão direita começou a balançar. De repente, minha mão esquerda começou a balançar. E eu estou olhando minha mão direita e minha mão esquerda se balançando. O que está acontecendo comigo, cara? De repente, meu coração começou a queimar, e eu comecei a chorar desesperadamente. Meus amigos estavam do lado levantando. O que está acontecendo contigo? De repente, minha perna direita começou a balançar. Minha mão esquerda. Deus estava cantando, Pai Abraão, tem muitos filhos. Mão direita. E aí eu estou todo balançando lá assim. Eu entro numa visão, eu era o mais miserável dos pecadores.
Eu entro numa visão e eu tenho uma visão clara. E a visão era milhares de jovens, milhares e milhares de jovens, sobre eles tinha um fogo do Senhor. Deus levantava eles a partir da nação brasileira e ele incendiava as nações. Resumindo, a visão é essa. E Deus falou assim: olha, você é um desses caras. Aí na hora que eu estou lá, todo tremendo, eu virei ponto de referência. Pastor, você que está tremendo aí, ó. Vem aqui, aí eu levanto assim, estou indo para frente, assim, ó, tipo um epilético. Eu estava com a camisa da Bad Boy, comecei a tirar a roupa no meio da igreja, jogando as sandálias assim, era tudo símbolo de rebeldia. Não que era pecado, mas era o símbolo de rebeldia. E eu comecei a chegar literalmente quase pelado na frente. As irmãs da igreja, e eu lá chegando lá. Aí o pastor olha para mim: olha, Deus vai levantar uma geração no Brasil, essa geração terá o fogo de Deus sobre ela, ela incendiará as nações da terra, haverá milhares e milhares de pessoas entrando no reino de Deus. Deus me mostra uma reforma acompanhando esse avivamento. Ele começa a profetizar o meu destino. Você sabe quem eu era? Eu era um maluco. Mas segundo João 17, o que Deus falou a meu respeito é o que era a verdade, não o que eu estava vivendo. O que eu quero propor para você é que muitas vezes Deus vai falar para você aquilo que você não consegue ver. Sabe por quê? Porque quando, isso aqui é a coisa mais legal que eu ouvi de Deus no ano passado, retrasado, sei lá. Que quando Deus fala com você, Deus não está comunicando, Deus está criando. Porque tudo que Deus fala se faz. Então Deus disse: haja luz e ouve. Então quando Deus fala algo sobre o seu futuro, na verdade Deus não está comunicando a você a respeito do seu futuro, Deus está criando o seu futuro. Porque a boca de Deus não é para simplesmente comunicar, é para criar. Então é mais ou menos assim: Deus falou algo sobre o seu futuro deixou de ser tempo e se tornou lugar, porque agora Ele criou o futuro. Então se Ele criou o futuro, é uma questão de dias para você chegar no teu futuro que já foi criado pela boca de Deus. Então se você, é mais ou menos assim, você pega o GPS e bota Campo Grande, Paraguai, está indo para o Paraguai e de repente você erra o caminho. O que o GPS fala? Recalculando, o tempo muda, mas o destino é o mesmo. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porque quando Deus fez a promessa dele na tua vida, presta atenção no que eu vou te dizer. Porque quando Deus fez a promessa dele na tua vida, Ele já sabia os percalços que você ia ter no caminho. Mesmo assim Ele falou, porque Deus não está no cronos, Deus está fora do tempo, olhando para o tempo. E Ele sabia onde você ia errar. Isso é viver na verdade. Acho que eu não vou sair da verdade, vou terminar só com 2 pontos aqui, mas deixa eu falar uma coisa mais sobre verdade. Você sabe que o diabo, ele tenta distorcer você da área que você é mais forte. Quem foi o homem mais manso que andou sobre a terra? Moisés. Por que Moisés não entrou na terra? Porque ele feriu a rocha, mas Moisés era manso. Na verdade, você se lembra da mulher, uma das mulheres mais santas que andou com Jesus? Ela foi pega. Na verdade, Jesus expulsou demônios dela, que provavelmente eram ligados à imoralidade, mas foi uma mulher santa que andou com Jesus. Porque o que a gente precisa entender é que quando nós olhamos para uma pessoa, nós enxergamos a distorção. Homens como árvores, você lembra disso? A gente não enxerga a verdade. Muitas vezes a gente precisa de mais uma oração para a gente chegar eles como eles são diante de Deus. A verdade. Porque é fácil você falar do pecado da pessoa, o difícil é você liberar o destino da pessoa. Quando você encontra uma pessoa muitas vezes quebrada, é fácil você falar: você está quebrado, você está em pecado, você está isso, está aquilo. Eu quero ver você olhar para a pessoa e falar: ei, o teu destino é esse, o que você está vivendo é assim. Sabe como eu corrijo meus filhos? Eu corrijo meus filhos não falando o que eles estão fazendo, mas apontando quem eles são. Você é isso, porque isso que você está fazendo não tem a ver com isso que você é. Isso é viver na verdade. E ele continua dizendo: tudo que é respeitável, diga respeito. Respeito é honra, diga honra. Ocupe seus pensamentos em honrar a Deus e seus planos. Quando você vive em honra, ocupe seus pensamentos com a honra. Cara, eu quero honrar ao Senhor. Honra é você viver pela missão pelo qual Deus te entregou. Você sabe que a igreja brasileira, eu falo da igreja brasileira, eu me incluo nela, ok? Eu não estou criticando a igreja, sem estar envolvido com os problemas que a igreja tem passado. Mas a igreja brasileira, ela tem vivido um evangelho de livramento e não de não de missão.
E todas as vezes que você está vivendo um evangelho de livramento e não de missão, você não está vivendo na honra, naquilo que é respeitável do evangelho. É mais ou menos assim. Você lembra quando Paulo e Silas foram presos? A Bíblia fala que eles pegaram Paulo e Silas, levaram diante dos magistrados, julgaram Paulo e Silas, jogaram eles no cárcere inferior. Na verdade, tomaram uma coça antes, bateram neles, jogaram eles no cárcere inferior. Perto da meia-noite, o que eles estavam fazendo? Adorando, os caras estavam cantando, mano. Isso para mim é bizarro. Porque os caras estão todos quebrados e estão cantando. E aí Deus manda um terremoto, abre as cadeias. Aqueles caras eram tão perigosos que tinham contratado um guarda para cuidar deles. Aquele guarda abre os olhos e vê as cadeias abertas. Ele pega uma espada para se matar e Paulo e Silas grita de dentro da cadeia: não lance a mão sobre vocês. Olha para mim. Pensa comigo, vamos lá. Seja sincero, tá? Não mente não que você é crente. Os caras pegam você, porque você está pregando o evangelho, bate em você, te joga no cárcere, prende, ainda você tem força para cantar. Deus manda um terremoto, abre a cadeia. O que você faz? Dá no pé negada. Siga-me os bons, não é não? Se você quiser correr, corre menos do que eu, porque eu vou sair correndo. É aquela história do magrinho e o gordinho. Aí aparece o leão. Aí o magrinho começa a calçar o tênis. Aí o gordinho vira pro magrinho e fala assim: rapaz, você acha que você vai conseguir correr do leão? Fala assim: do leão não, mas mais do que você eu vou. Ele falou assim: falou Silas, estou correndo. Mas a grande verdade dessa história é que Paulo e Silas continuam presos, continuam dentro da cadeia, mesmo Deus livrando eles. Porque isso aqui é viver num evangelho respeitável, de viver num pensamento que é de honra. Quem vive pelo livramento, perde a missão. Aqueles caras estavam fundamentados na missão, eles estavam respeitando, honrando a missão de Cristo na vida deles. Por isso quem vive pelo livramento perde a missão, mas quem vive pela missão sempre tem livramento. A grande verdade é que a gente precisa viver na missão. Quando a gente está fundamentado na missão que Deus nos deu, nós estamos ocupando nossos pensamentos, não como Deus vai nos livrar daquilo que nós estamos passando, mas nós estamos entendendo que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Cristo. A gente tem que parar com essa geração cheia de mimimi, gente. É mimimi, mimimi. Aquela música minha, mimimi, 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 mimimi. É muito mimimi. Vamos lá, é hora de nós abraçarmos a igreja não apenas como um hospital, é hora de nós abraçarmos a igreja como um centro de destino. Você não vem aqui para ser curado, você vem aqui para receber, ser empoderado de um destino que você vai sair daqui, vai cumprir a missão de Cristo aí fora. Isso é viver na honra. Presta atenção, Deus está levando vocês para uma nova estação. Ocupe os vossos pensamentos com aquilo que é respeitável. E ele continua dizendo: tudo que é justo, diga justo. Justo é justiça. A justiça está ligada ao pagamento exato pelo trabalho realizado. Presta atenção, se você trabalhou 30 dias, você tem que receber. Isso é justo. Se você trabalhou 25 dias, você tem que receber o salário de 25 dias. Isso é justo. Então, justiça está ligada diretamente com o pagamento do salário exato ao tempo trabalhado. Agora, pensa comigo. Nós entendemos que a nossa justiça é Jesus. E é justo viver no salário do seu trabalho. É justo você viver no salário do trabalho de Cristo. Qual o salário de Cristo? Está consumado. Ocupe os seus pensamentos com aquilo que é justo, com aquilo que foi justificado. Está consumado, gente. Presta atenção, o que significa isso, Guga? Significa que eu não luto pela vitória, eu luto a partir da vitória. Eu não luto para vencer, eu luto porque eu sou vencedor. Eu não faço para ser aceito, eu faço porque eu já fui aceito. Eu não trabalho para ser aplaudido. Na verdade, o céu já me aplaudiu. Você está vivendo naquilo que Cristo fez. Talvez isso aqui assuste um pouco você. E se eu falar alguma besteira, o apóstolo Edmilson depois desfaz aqui. Mas eu vou me arriscar. Existe uma diferença entre santidade e santificação, ok? Santidade
fala de natureza, não numa lista de coisas que você faz e deixa de fazer. Porque os anjos cantavam no céu: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, antes de haver pecado na terra. Então pecado, então santidade não está ligado naquilo que você faz ou deixa de fazer, ok? Santidade está ligada à natureza, porque Deus é santo e os anjos contemplam a natureza de Deus, eles declaram a natureza de Deus. Então quando você nasceu de novo, você nasceu por uma natureza. Qual a natureza? A natureza santa. Agora o pecado já não habita mais em você, como diz o apóstolo Paulo. Ele não está mais em você. Por quê? Porque agora você está santo, você é um homem santo. Agora você não é um homem você não é um pecador lutando para ser santo. Agora você é um homem santo contra o pecado, porque você nasceu na natureza de Deus. Está comigo? Então você não está lutando para você ser santo. Agora você peca, agora você não é mais santo. Agora não, você é santo. Agora a Bíblia fala assim: visto que vocês têm essas promessas, qual a promessa? Essa natureza que você tem, santificai. Vamos lá, santifique-se, tudo que contamina o corpo. Aí entra a santificação, que é o trabalho diário de responder à natureza que você tem. O que é isso? Isso é viver na justiça. Viver na justiça é: eu já sou, eu não preciso lutar para ser, eu já sou, eu já fui, o Senhor me justificou. Isso é a graça de Deus sobre nós. Senão você vai viver condenado, cara. Uma hora você está condenado, uma hora você não está mais condenado. Uma hora você está aqui, aí você vive numa cultura de performance. E essa aqui é a desgraça da vida. Viver, é verdade. A desgraça é sem graça. É viver numa cultura de performance. Eu sou o que eu faço, não o que Cristo fez. Calma aí, tem algo errado. Será que minhas obras são maiores do que as obras de Cristo? Agora presta atenção. Uma vez eu não sou salvo pelas obras, mas uma vez salvo eu faço as obras. Significa que aquele que está operando em mim, aquilo que já foi feito em mim, agora eu só estou respondendo aquilo. Eu amo isso. O maior exemplo disso talvez seja desse negócio, graça, que é de graça, de justiça, que simplesmente você foi justificado por Jesus. Seja aquela história de José, quando leva os seus dois filhos diante de Jacó para o seu pai abençoar. Ele sabia que a bênção do pai era importante, então agora ele traz Manassés e Efraim diante de Jacó, e Jacó vai abençoar. A Bíblia fala que os olhos de Jacó já estavam escuros, ele estava ficando cego, então estava bem velhinho, sentado na cadeira. Então José ali pega os seus dois filhos, Manassés e Efraim, e leva lá. Agora, deixa eu te dar uma informação. A mão direita, vocês conhecem bastante disso, mas a mão direita na cultura judaica é a mão da bênção. Por isso Jesus falou: joga a rede à direita do barco. É a mão da prosperidade, não é? Sempre à direita, à direita. A mão, acho que isso é uma palavra oportuna. A mão esquerda é a mão da maldição. Gente, estou brincando. Tomara que eu tenha brincando. A mão esquerda havia uma bênção menor. Por isso o filho que nasceu, o primogênito, tinha direito à bênção da mão direita, ok? Então o pai botava a mão, o patriarca da família botava a mão direita sobre a cabeça do primogênito, ele tinha direito a uma bênção maior. Então, isso era interessante, porque até quando o sacerdote saía do Santo dos Santos, ele botava a mão assim, ó. Isso aqui não é o Dr. Spock não, tá? Isso aqui forma a primeira letra do nome de Deus. E ele fazia: que o Senhor te abençoe. Ele dava a bênção sacerdotal, ok? Então quando ele levantava a mão direita, a galera: ufa, estamos livres. Levantou a mão esquerda, diz: a casa caiu, mano, pode trazer mais 200 cabritos para sacrificar, que agora o negócio ficou ruim para a gente. E agora, voltando à história, trazem então aquelas duas crianças. José traz para o seu pai Jacó. Quando Jacó está sentado, a Bíblia fala que o pai cruza os braços, lembra disso? Ele pega a mão direita e vai para a cabeça de Efraim, e pega a mão esquerda e vai para a cabeça de Manassés. Aí José fala assim: pai, só está loucão,
O senhor está cruzando os braços. Aí José fala: você não sabe de nada, inocente. Eu estou certo. E ele profetiza aquele que nasceu no dia errado, sabe? Aquele que nasceu em condenação, aquele que nasceu para receber a mão esquerda, recebe a mão direita. E aquele que era para receber a mão esquerda, recebe a mão... Você entendeu? Está dando nó até na minha cabeça. Você entendeu? Manassés se torna o filho esquecido. E Efraim se torna o filho multiplicador, o filho duplamente frutífero. Agora, quando nós transportamos isso para a cruz, para Jesus, nós vemos que o Pai cruzou os braços. O que acontece quando você cruza os braços? A cruz aparece. E quando o Pai cruzou os braços, o filho primogênito, que nasceu no dia certo, se torna o filho esquecido. Meu Deus, por que me desamparaste? Porque o Senhor me esqueceu. E nós que nascemos no dia errado, que receberíamos a mão esquerda, a mão da maldição, fomos lembrados. Vamos lá, gente, isso é graça. Isso é ocupar os nossos pensamentos com justiça. Aí sabe o que a gente vive? Ó, céus, a terra, a vida, sou um pobre miserável, cachorro, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Não! Jesus morreu por você. Ele te redimiu, você não está lutando, presta atenção, você não está lutando com Deus, Ele te ama. Você não está lutando para ser aceito, você já foi aceito. Você não está entendendo esse louco amor. Isso deve ocupar os seus pensamentos. Nós somos um povo livre. E é o amor que liberta. E ele continua dizendo assim: tudo que é de boa fama, diga boa fama. Boa fama é manter seus pensamentos naquilo que dá testemunho digno de ser contado. Isso é uma boa fama. É aquilo que pode ser contado. O que é isso? Isso é viver uma vida, é ter os pensamentos dignos, que você possa contar para qualquer pessoa. O que eu quero propor aqui é isso aqui. Eu vou encerrar com isso. Eu acredito que um pensamento que está fundamentado em algo digno é um pensamento que vive em adoração. Está comigo? Nós somos chamados para viver uma vida integral de adoração. Isso é algo digno. Porque o que nós vivemos aqui, nós devemos viver em qualquer lugar. Porque isso aqui é digno. Agora deixa eu te explicar algo sobre adoração. Adoração não é algo que você entra, é algo que você vive. Quando aquela mulher samaritana chega para Jesus e fala para Jesus: Jesus, onde a gente deve adorar? Lá nos montes de Samaria, nos templos de Jerusalém. Jesus fala para ela assim: não, você não entendeu. A hora vem e é chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... E Jesus está te falando, Jesus está fazendo isso aqui, ó. Isso aqui talvez, se você esquecer tudo, não esquece isso aqui não. Jesus está fazendo um deslocamento. Qual o deslocamento? Jesus está dizendo: você não entra em adoração. Não existe um lugar que você entre em adoração, você vive em adoração. Não é um local, é uma vida. Você sabe que a palavra para adoração no hebraico é avodar, que é a mesma palavra para trabalho. Trabalho e adoração é a mesma coisa. Então tudo que você está fazendo para a glória de Deus. O que significa? Que ter um pensamento, algo que é de boa fama, é você viver uma vida de adoração. Viver uma vida de adoração não é viver uma parte da sua vida adorando. Isso aqui que aconteceu com música não é um período de adoração, é uma expressão de adoração. Você está comigo? O que eu quero propor é o seguinte: se trabalho e adoração é a mesma coisa, significa que quando eu estou lá na minha universidade estudando, eu estou em adoração. Quando eu estou fazendo a minha empresa, eu estou em adoração. Tudo que eu estou fazendo para a glória de Deus. Significa que quando eu estou sozinho com o meu namorado, com a minha namorada, eu estou em adoração. Significa que quando eu estou estudando para ser um médico, eu estou em adoração. E quando eu estou operando, eu também estou em adoração. Não existe um tempo de adoração, existe uma vida de adoração. Se a gente entender isso, a gente muda o mundo. Sabe por que a gente muda o mundo? Porque eu acredito que a adoração é algo integral. Não somos nós e eles. O que você faz aqui no sábado e no domingo não é o teu trabalho eclesiástico. Não é o teu trabalho apenas da igreja. O que você faz lá fora
é tão santo como aquilo que você faz aqui dentro. O que significa que todas as expressões da minha vida precisam se tornar um ato de adoração. Tudo. Aí a gente revoluciona o mundo. Gênesis capítulo 3, a Bíblia fala: do suor do teu rosto comerás. Você lembra disso? Você lembra? Que como o homem governava o jardim? Pela autoridade que Deus deu a ele. Então ele andava e governava. Então ele comia pela autoridade que Deus deu a ele. Quando ele cai, ele começa agora a ter suor para poder comer. A terra está dominando sobre ele. Escute, suor é sinal de trabalho. Atos capítulo 19, o maior avivamento bíblico do Novo Testamento. A Bíblia fala que traziam os lenços de Paulo, os lenços que Paulo estava fazendo tenda, limpava ali o suor, levava os lenços de Paulo, o trabalho de Paulo, jogava sobre os enfermos. O que acontecia com os enfermos? Os demônios? O que eu quero propor é que quando você está fazendo tudo que você está fazendo em adoração, o suor do teu rosto cura e liberta a terra. Deus está levando vocês a uma expressão de adoração contínua e integral. Existem cineastas que vão se levantar nessa cidade, existem youtubers, existem Instagrams, existem empresários, presta atenção, sabe por que Deus está te dando dinheiro, empresário? Sabe por que Deus te deu essa empresa? Porque essa empresa é um polo de adoração. Aí o que acontece quando você ocupa os seus pensamentos com isso? Você começa a ter uma alma próspera. E o que acontece com a alma próspera? Tem um efeito. Qual é o efeito? Os teus filhos herdam a terra. Você pensa que isso é mentira? Isso é verdade, é a Bíblia, gente. Ele está falando, esse negócio de falar de conquista da terra, isso é verdadeiro. Um homem que tem a alma próspera, os seus filhos herdam nações. O que eu quero propor nessa noite é o seguinte: nós vamos quebrar toda mentira que está dentro do nosso coração, da nossa alma.